Como se não bastasse o Grêmio, o Corinthians também fez o favor de ir lá e perder para o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Bora conversar um pouquinho? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, caso tu sejas novo ou nova por aqui, prazer, eu sou Bianca Molina, sou jornalista, sou repórter, setorista do Corinthians, acompanho o dia a dia do clube pela TNT Esportes Brasil e agora também estou aqui me aventurando nesse canal no YouTube. Não repara, tudo tá só começando, nem cenário fixo temos ainda. Te aproxega, te inscreve aqui. Se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, deixa teu like, só apertar o botão do joinha, é de graça, é bem simples. E se tiver gostado muito ou entender que faz sentido, manda para alguém que ajuda bastante. Andaram me perguntando, então vou dizer aqui quais as minhas outras redes de atuação. Estou sempre pelo Instagram, @BBIMolina e também pelo Twitter, @BIMolina. Lá no Instagram eu tenho um canalzinho, aquele gratuito, com informações mais direcionadas, o Vem Chama, lá converso bastante também sobre Corinthians, mas não só, futebol brasileiro num geral e rotina do dia a dia. Aliás, o dia a dia que me sugou nesse final de semana, não consegui trazer os vídeos diários, né, manter essa minha periodicidade aqui no canal. Sexta-feira fiz transmissão do Sub-20 do Corinthians, oitavas de final do Campeonato Paulista da categoria, empate com o Santos na Fazendinha, jogo de ida. No sábado fiz também um Corinthians e Santos, mas aí pela ainda fase de grupos, né, do Campeonato Paulista Feminino, o Corinthians venceu o Santos por 1-0. Aliás, o Santos no feminino que já não vence o Corinthians desde 2021. O Corinthians conquistou o Campeonato Brasileiro da modalidade, tentando aí o Campeonato Paulista. O atual campeão é o Palmeiras. Daqui a pouquinho, no dia 30 de setembro, viaja para tentar Libertadores feminina ainda, e tem nesse meio de semana quartas de final da Copa do Brasil feminina. Então esse final de semana meio que me sugou, mas hoje estou de volta, já desejando que vocês tenham uma ótima semana, apesar do Corinthians masculino, que foi até Recife, foi até a Ilha do Retiro e acabou sofrendo uma derrota para o Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A. O Corinthians, aliás, que não vence na Ilha do Retiro desde 2016. Então, vamos lá. O Sport vai ser rebaixado, né? Precisaria fazer uma baita de uma epopeia para evitar isso. Então, ano que vem, provavelmente Corinthians e Sport não se enfrentem, né? Talvez uma Copa do Brasil e tal. Caso não se enfrentem de fato, o Corinthians vai fechar 10 anos, já que perdeu a possibilidade de vencer agora, sem vencer na Ilha do Retiro. A última vitória foi em 2016. Com isso, o Corinthians colocou fim numa série de invencibilidade que durava 5 partidas, e a gente pode dizer que terminou com essa invencibilidade de uma forma bastante apática, né? O Sport pareceu querer mais, criar mais, no aspecto físico, estar mais inteiro, se dedicar mais. Não é a primeira vez que a gente vê um Corinthians que em campo parece achar que a qualquer momento pode conquistar uma vitória, e essa vitória acaba não acontecendo. Um jogo no qual isso ficou bastante claro foi contra o UDV, né? Ainda mais no começo da temporada, um Corinthians bastante apático, bastante assim. Pô, o Sport teve 2 gols anulados, saiu na frente no começo do segundo tempo e mesmo assim o Corinthians parece não ter acordado. E antes que me perguntem, o jogo foi na mesma hora do Grenal, então sim, fiquei lá focada no Grenal e depois fui atrás de assistir esse Corinthians e Sport. As boas notícias, sempre tem uma coisa boa pra gente tirar. A volta do Yuri Alberto como titular, né? A gente falava sobre esse processo de recuperação de condicionamento físico do camisa 9 do Corinthians, que mesmo liberado depois de uma cirurgia para correção de hernia inguinal, ainda não estava 100% à disposição a ponto de não conseguir começar entre os 11. Claro que talvez tenha sido muito por conta de força das circunstâncias, afinal de contas o Guinegão estava fora desse jogo, cumprindo suspensão automática, mas é uma boa notícia saber que o Yuri Alberto já pode começar a partida, ainda que a gente tenha percebido ele mais sem embocadura, né? Sem conseguir até mesmo acertar algumas finalizações ou estar melhor nas tomadas de decisões, que é um forte, é uma característica bastante preponderante desse Yuri Alberto, mas é uma boa notícia. Outra boa notícia, Ranieri, já tinha falado aqui, né, que acreditava que ele podia já aparecer entre os relacionados, viajou com o grupo, mais do que isso, entrou no decorrer da partida, não comprometeu, achei bem, então já um jogador recuperado, pensando até que na próxima semana tem um confronto bastante importante.
E a outra boa notícia é Breno Bidon, ele foi com sobra o melhor jogador do Corinthians nesse enfrentamento com o Sport, inclusive jogando um pouquinho mais avançado, né, e participando ativamente das principais chances de ataque do Corinthians. Então ficam aqui os meus destaques, claro que acabou não conseguindo ajudar o time a sair com um ponto que seja lá da Ilha do Retiro. E aliás, falando rapidinho sobre essa questão da ofensividade do Corinthians, eu deixo aqui a sugestão para vocês no canal de cortes da TNT Esportes Brasil. Eu vou deixar aqui na descrição o link, show? Eu fiz uma entrevista exclusiva com o Mateuzinho, lateral direito do Corinthians. Foi na semana passada, mas ela foi pro ar ontem, antes do jogo do Corinthians contra o Sport. E a gente fala sobre essa presença dele no jogo mais ofensivo do Corinthians, como ele entende hoje que conseguiu equilibrar um pouco mais a atuação defensiva com a ofensiva, cobranças de falta, momento dele, né, sendo pedido em seleção brasileira, o sonho de jogar uma seleção brasileira, o entrosamento desse elenco, o trabalho do Dorival, Guinegão, Matheus Bidu, enfim, a gente fala sobre bastante coisa, são uns 20 minutinhos lá, bem interessante, um bom bate-papo com o lateral do Corinthians. Show? No próximo domingo, o Corinthians tem jogo grandaço. Pô, não é todo dia que se enfrenta o líder da competição, e é um jogo que não vai permitir que o Corinthians entre com sinais de apatia. Contra o Sport já não permitiu, tanto que saiu derrotado, né? Mas, pô, a gente tá falando de um Flamengo que, ainda que venha de um empate, 1-1 com o Vasco, pô, a gente tá falando de um cenário de rivalidade. É um clássico, né? Não importa, é clássico, as forças elas acabam se equilibrando, seja o time mais rico, um mais pobre, um lá em cima, outro lá embaixo. O Flamengo vem desse empate em 1-1, mas o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro e é o time de melhor ataque da competição. E digo mais, o Flamengo tem o dobro de gols que o Corinthians tem no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 48 bolas na rede e o Corinthians tem 24. Então, assim, uma mínima desatenção, um mínimo cara que tá ali, mas não tá, que tá desatento, que tá desligado, pô, a gente sabe que o Flamengo costuma ser mais letal. Mas, importante, o Flamengo tem jogo muito decisivo nesse meio de semana na Argentina contra o Estudiantes. Então o Corinthians tem que tentar tirar proveito disso. Por quê? O Flamengo, para quem não assistiu no jogo de ida, tinha tudo para ter acabado com a série de mata-mata contra o Estudiantes. Com 8 minutos de jogo já estava 2-0, criou muito mais, teve muito mais volume de jogo, mas aí no segundo tempo deu uma morrida, o Estudiantes podia até ter empatado, fez o 2-1, podia até ter feito o 2-2, e aí leva para a Argentina tudo muito em aberto. E, pô, os argentinos, a gente conhece a catimba, sabe que a tendência é ser um jogo muito mais físico, muito mais pegado, então o Flamengo vai ter o fato de jogar no meio da semana e todo esse contexto ainda pesando contra eles, né? Uma viagem e toda essa tensão, afinal de contas, vale uma vaga para a semifinal da Libertadores da América, enquanto o Corinthians, mais uma vez, tem uma semana inteira para continuar recuperando jogadores, né, de eventuais desconfortos e tal, que estejam no departamento médico, como, por exemplo, o Memphis, o Charles, para no domingo ter o melhor ou mais perto disso à disposição diante do Flamengo. É um jogo difícil, mas, pô, a gente fala muito, é futebol, não é impossível, e se o Corinthians chega a vencer o líder do campeonato, e esqueçam o fato de que isso pode indiretamente ajudar o Palmeiras, acho que não é momento para pensar nisso, porque o Corinthians continua precisando fazer seus pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Tá com uma margem, tá com 7 pontos a mais ali da zona de rebaixamento, beleza, mas precisa ainda olhar para cima. Quer o que mais no campeonato? Quer só se livrar do Z4 ou quer ambicionar uma pré-Libertadores? Aliás, se o Corinthians tivesse vencido o Sport nessa rodada, ia ficar muito mais perto de um G6. Ia realmente cada vez mais criando esse lastro de possibilidade de pensar, putz, ano que vem dá para... Primeiro, dá para ter um fim de temporada um pouco melhor, pensando em Campeonato Brasileiro, e ano que vem dá para estar de volta a uma competição continental e, de preferência, a principal delas, que é a Libertadores da América, né? Inclusive, ainda sobre essa derrota para o Sport, o desempenho do Corinthians contra times do Z4, ele é bem preocupante. Quando a gente está falando de líder e vice-líder, os times que brigam ali pela liderança e eventualmente pelo título do Campeonato Brasileiro, e a gente fala, putz, mas olha só para quem esses caras estão perdendo pontos. Estão perdendo ponto para o Vitória, estão perdendo ponto para o Juventude, não estão perdendo ponto contra os grandes, né, os que estão lá em cima. Já é preocupante. Agora, quando a gente está falando de um time
que ainda não se afastou totalmente da chance de rebaixamento. Aliás, de acordo com a UFMG, o Corinthians está com algo na casa dos 8% de chance. E esse time está perdendo pontos para outros times que estão na mesma região da tabela de classificação, fica mais gritante ainda o problema, né? O fato, de fato, problemático aí nessa questão. Porque o Corinthians enfrenta o Sport de 6 pontos, conquista 3 pontos. Enfrenta o Juventude, por enquanto um jogo só, perde. Enfrenta o Vitória, por enquanto um jogo só, empata. Enfrenta o Fortaleza, por enquanto um jogo só, empata. Esse aqui é o único que eu passo pano, porque era ali entre as oitavas de final da Copa do Brasil, os 2 mata-matas contra o Palmeiras, e aí o Dorival opta por entrar com um time bem mexido, né? Tanto que Memphis, Yuri e Garro, por exemplo, eles só entram no decorrer da partida só no segundo tempo, quando o Corinthians busca o empate. Mas mesmo assim, é um rendimento muito abaixo do esperado contra times que estão sofrendo nesse Campeonato Brasileiro. E, ao mesmo tempo que o Corinthians perde pontos contra as equipes que estão no Z4, o Corinthians dá pontos para times que estão ainda brigando numa mesma região. Eu não acho que a briga do Corinthians vá ser até o fim na parte de baixo da tabela, não acho. Mas o Corinthians precisa caçar pontos para se tranquilizar logo mais. Pô, o Corinthians estando lá na 11ª posição não deveria estar trocando garrafas com o Sport, que é o último colocado da tabela de classificação. Penso eu. Ah, tem desfalque, não tinha Rodrigo Garro, não tinha Memphis, mas tem um time para vencer o Sport, mesmo fora de casa. Até porque a gente está falando sobre esse fator apático, o fator de um Corinthians que parecia não estar tão ligado, não estar tão consciente da urgência, da necessidade de se estabilizar, de se estabelecer uma boa média de rendimento e de pontuação num campeonato que é muito perigoso e que está tudo muito embolado. E ter aquele entendimento de tipo, quero me afastar da zona de rebaixamento, mas também quero almejar coisas maiores no Campeonato Brasileiro. Tudo isso vai forjando o Corinthians a chegar mais sólido, mais forte, mais tranquilo, quando bater ali a porta a fase de semifinal de Copa do Brasil. Jogos bastante importantes e muito mentais diante do Cruzeiro. Falei, cheguei atrasada, mas cheguei falando. Vamos ver se eu esqueci. Eu anoto uns tópicos aqui, tá? Porque minha cabeça, fica um turbilhão de coisa pra gente ver se... pra eu ver se consigo, né, falar tudo que eu queria com vocês. Show, então, agora essa semana mais uma semana cheia de treinamentos. Vou falar também sobre esse jogo decisivo que o Corinthians tem pelas quartas de final da Copa do Brasil. Jogo em Santana do Parnaíba, mando do São Paulo que escolhe. É jogo único, então quem vencer tá na semifinal da competição. Copa do Brasil voltando aí pro calendário do futebol feminino. Shows? Eu prometo não, né? Mas eu confio que a semana conseguirei estar aqui com um vídeo por dia. A rotina vai colaborar comigo. E se vocês quiserem, acharem que vale, eu posso vir aqui trazer um vídeo falando sobre o que eu vi nesse primeiro jogo das oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-20. Show? Matheus Corrêa, goleiro, ótima atuação. Luizinho, um dos Luiz, né? Tem muitos Luiz, tem Luiz Fábio, Luiz Eduardo, Luiz Fernando, Luizinho. Boa atuação também, mas enfim, se vocês quiserem, comentem aqui que eu volto e falo um pouco mais sobre esse Sub-20 do Corinthians, tá bom? Beijo! Chegou até aqui e não tá inscrito? Te inscreve no canal. E sempre lembrando, curtiu esse vídeo? Aperta aqui o botão do joinha, super simples, rápido, é de graça. Curtiu muito e entendeu que faz sentido? Manda pra alguém que ajuda bastante a gente nesse processo de crescimento. Beijo, tchau!